Mensagem da Bíblia para o Natal. Lucas capítulo 24, versículos 28, 29 e 32. São 3 versículos, mas nós vamos usar o texto como um todo durante este tempo. Vamos ler o texto bíblico que diz: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Jesus fez, como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E disseram um para o outro: porventura, não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Amém? Quem sabe o que é comemorado no dia de hoje, no mundo evangélico, por exemplo? Oi? Ninguém sabe? Eu ia chamar pelo nome, mas não vou fazer isso. Até porque está online, né? A pessoa pode ficar constrangida comigo, não é? Vai que me processa, né? Por ter direito de personalidade. Ninguém sabe que dia é hoje? Hã? Kézia falou? Olha. Dia? Não. Mundo evangélico. Hã? Alguém falou aqui. Dia da Bíblia. Foi Thales. Salva de palmas para Thales. Dia da Bíblia, não é? Agora, não é só no mundo evangélico. Em 2001, um parlamentar batista, pastor Heber Silva, não é? Que foi pastor durante muitos anos da segunda igreja fugiu o nome agora, da cidade, no Rio de Janeiro. De Campos, isso. Heber Silva, foi seu pastor lá? Não, né? Pastor Heber Silva, nosso colega, querido amigo, né? Aposentou recentemente, foi jubilado lá da igreja. Enfim, ele fez essa proposta e desde 2001, portanto, é o Dia Nacional da Bíblia. Né? Alguém disse: podia fazer um feriado, mais um feriado, né? Não, mas é o segundo domingo de dezembro. Então, é comemorado o Dia da Bíblia, no segundo domingo de dezembro, meio batista, meio evangélico. Não é? Nós batistas temos sempre enfatizado muito. Segunda pergunta: qual é a importância da Bíblia para a nossa fé? Tem importância? Sim? Sim. Qual? Qual é a importância da Bíblia para a nossa fé? Vamos voltar com a escola bíblica dominical aqui. O negócio está feio, né, Thales? A importância da Bíblia Sagrada para a nossa fé é porque ela é, e aqui eu vou usar um termo que é bastante batista, ela é a regra de nossa fé e da nossa prática. Não apenas o que cremos, mas o que fazemos, nós procuramos embasar na palavra de Deus. Hoje eu estou fazendo um bocado de prova, viu, gente? Vem mais pergunta. Qual é a importância da Bíblia para o Natal? Oi? Oi? Conta a história, né? E nos dá o verdadeiro sentido do Natal. Porque se, porventura, a gente sair para, digamos, para o mundo mercantilista, não tem importância nenhuma a Bíblia, porque o objetivo do Natal seria apenas mercantilista. Eu fiquei muito curioso com o pastor Valdeir contando, né? Que lá na Tailândia, ele foi conversar com uma pessoa sobre o
cristianismo, etc., foi evangelizar, e a pessoa falou assim, interessante vocês, eu estive no Brasil uma vez e vi que vocês, na época do Natal, vocês adoram um Deus, né, que é uma árvore. Ele estava ligado na árvore de Natal, né? Está ali. Que nunca deve ser objeto de adoração, né? Jamais. Ele apenas é um símbolo cultural. Não tem necessariamente a ver com a Bíblia, né? Aqui as nossas artistas procuraram dar um sentido. Vocês podem ver que as bolas vermelhas, elas fazem quase um rio, né? Que a ideia é exatamente aquele que nasceu através do seu sangue derramado nos traria vida. Olha aí, verdadeiro sentido do Natal, né? Parabéns às nossas artistas. Silvinha foi a que idealizou isso aqui, não? Cadê Silvinha, Tildes? Está ali. Pronto, Silvinha. Então, a importância da Bíblia, eu diria que a Bíblia é a certidão de nascimento de Jesus. Daí que a gente entende o que é Natal, né? Porque a palavra Natal, obviamente, não vai aparecer na Bíblia, aqui, nesse sentido que temos, mas ela é importante porque é uma espécie de certidão de nascimento de Jesus Cristo. O que é o Natal e o que ele celebra? Essa todo mundo sabe. Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo, né? Mas também nós celebramos, nesta ocasião, o nascimento de Jesus em nossos corações. Em nossos corações. Né? Isso é muito importante porque é sempre essa lembrança. Hoje eu quero investigar a mensagem da Bíblia para o Natal a partir da experiência dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Um se chamava, alguém sabe o nome? Cleopas. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, onde se diz o nome de um era Cleopas, mas só dá o nome de um deles. O outro continua anônimo, mas enfim, eram 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus morreu. E estes 2 discípulos, obviamente, houve uma dispersão entre os que seguiam Jesus, por conta da morte de Jesus, e obviamente eles começaram a ser perseguidos, e eles, diz a Bíblia, voltam para Emaús, provavelmente de onde eles eram originários, tá? E eles voltam para Emaús, e a Bíblia vai narrando como eles voltam, melancólicos, tristes, cabisbaixos, discutindo entre si sobre os últimos acontecimentos, até que, de repente, uma companhia começa a caminhar com eles. Eles não o reconheceram. Era Jesus ressurreto. E o episódio, então, da Bíblia vai narrando como Jesus dialogou com estes 2 homens e tudo mudou na vida deles, né? Eles retornam ao final para Jerusalém. Então, eu quero pensar um pouquinho sobre esta passagem, você já tem aí o pano de fundo, a partir da experiência desses 2 discípulos no caminho de Emaús, Cleopas e um companheiro anônimo. Mas eu quero refletir ou investigar a mensagem da Bíblia para o Natal no horizonte do turismo. Como assim, pastor? O que isso tem a ver com turismo? Vou dar uma aula aqui de turismo para vocês. Vamos lá. Ok. A palavra tourism, né? Vem ou tem como base, como raiz, o francês. Eu não vou ficar tentando falar francês ou tal. Tá como está escrito lá, tour, né? E o inglês turn. O latim tornus está na raiz de todas essas palavras. E aqui vai ser importante para vocês entenderem o que isto tem a ver com a história de Cleopas e este outro discípulo. Porque a palavra tornus é torno, ou torno, né? Volto. Tornare, que é o verbo, significa redondear, tornear, girar. A ideia do giro aqui, que está dentro desta palavra, que está na raiz de toda a palavra turismo,
que é uma viagem circular. De volta para onde, gente? De volta para o ponto de partida. Uma viagem a trabalho, né? Que vai lá, passa um tempo, vem embora, ela não é uma viagem turística, que obviamente foi feito um trabalho. Mas uma viagem que você muda para uma determinada cidade, não é turismo. Turismo só é quando você volta para o seu ponto de partida. Me chama a atenção o fato de que esses dois discípulos passaram 3 anos, pelo menos, a gente não sabe exatamente quando eles foram para Jerusalém. Eles moravam em Emaús, eles eram originários de Emaús, é o que a gente supõe, 11 quilômetros mais ou menos de distância de Jerusalém. É perto para a gente hoje, ir de carro. Naquela época era um pouco mais longe. Mas a gente não sabe quanto tempo eles passaram. Vamos dizer que eles foram logo no início do ministério de Jesus. 3 anos eles passam lá em Jerusalém. Mas agora nós temos 2 discípulos voltando. Voltando ao ponto de partida. Voltando para a sua origem. O que transformou, portanto, a estadia em Jerusalém de Cleopas e o outro discípulo, seu companheiro, em uma estadia turística, é exatamente a ideia de voltar ao ponto de partida. Me lembrou aqui a história de Pedro, João, capítulo 21, versículo 3. Jesus morreu, o que é que acontece com Pedro naquele momento? Ele se junta lá com os outros apóstolos e diz: vou pescar. O que ele estava dizendo? Vou voltar ao que eu fazia antes. E aí os outros discípulos, os outros apóstolos, outros que estavam ali junto com ele, dizem: nós também vamos contigo. Transformaram esse tempo com Jesus em uma espécie de passeio turístico, porque agora estavam voltando ao seu ponto de partida. Isso me faz pensar um pouco sobre a nossa vida cristã. Ela é um passeio turístico apenas? A igreja para nós é apenas um passeio turístico? Eu vou, mas depois eu vou voltar para o meu ponto de partida. Eu vou para onde eu talvez nunca devia ter saído. Percebem? Então, este voltar para casa, voltar de onde vieram, está muito presente aqui. Eles voltaram ao ponto de partida, eles transformaram essa caminhada na companhia de Jesus, eles transformaram esta caminhada na companhia de Jesus em Jerusalém e em outras cidades por onde ele passou em um mero turismo religioso, que é um segmento do turismo religioso. Vamos lá, uma aventura, mas a gente volta para onde a gente começou. Ao final, eles voltaram ao ponto de partida. O encontro com o Cristo ressurreto significou não o nascer de Cristo no coração deles, mas o renascer de Cristo no seu coração, no coração deles, que lhes fez, então, arder o coração. É isso que eles disseram depois que reconheceram Jesus. Não se nos ardia o coração quando conosco caminhava e nos abria as Escrituras. Não se nos ardia o coração. Eu acho essa passagem muito linda, que fala dessa ardência do coração que precisa caracterizar todo aquele que crê em Jesus e que segue Jesus, não como um mero passeio turístico. A ardência no coração. Ok? O que é o coração no sentido hebraico? O lev,
né? Ele significa o centro das emoções. Para a gente, coração tem só a ideia de emoção, né? A gente fala, fulano de tal é só coração. A gente pensa, é só emoção, é a ideia do emocionalismo. Mas na época dos semitas, o coração tinha outro sentido. Era a sede, o centro das emoções, da razão, da mente, do pensamento, mas principalmente do pensamento racional, da razão, e também da volição, da vontade. Né? É por isso que Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer, dá-me, filho meu, o teu coração. Se fosse hoje em dia, talvez Paulo escrevesse, dá-me, filho meu, claro, Paulo está repetindo um texto bíblico, está lá no Antigo Testamento, dá-me, filho meu, o teu cérebro, ou, na verdade, toda a tua vida. Emoção, razão e vontade. Dá-me a tua vida, é isso que significa. Então, essa ardência do coração lhes fez voltar para Jerusalém. Superação daquela experiência meramente turística. É esse o sentido que eu quero trazer para vocês nesta manhã. Jesus ressurreto nasce ou renasce no coração da gente e o faz arder, quando algumas coisas começam a acontecer com a gente. Vamos olhar, em primeiro lugar, o que acontece ali com eles. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus abre as Escrituras pelo caminho. É isso que diz o texto bíblico. Vai narrando aqui. Olha o primeiro verso, que é o verso 25, diz: ó necios e tardos de coração, para crerdes tudo que os profetas disseram. E começando por Moisés, isto é, pelo Pentateuco, pelos 5 livros, que são atribuídos então a Moisés como autor. Então, quando a Bíblia fala de Moisés, não se referindo à pessoa especificamente, está se referindo, portanto, aos 5 livros, Pentateuco, Torá, né? Então, começando pelo Pentateuco, pelos livros ali que estão no Pentateuco, e por todos os profetas, livro dos profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Vejam, portanto, como a Escritura, a Bíblia, está na base da nossa fé em Jesus. Não se pode crer em Jesus se não se crê na Escritura. Aliás, a interpretação da Bíblia tem que ser sempre cristocêntrica. Jesus precisa estar no centro da Escritura, para que a gente consiga entender o mistério da salvação revelado em Jesus, o mistério da salvação de Deus revelado em Jesus. Depois eles dizem um para o outro, vamos ler juntos, vamos lá? E disseram um para o outro, porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Aquele que não crê em Jesus, aquele que não coloca Jesus como centro da interpretação, como chave interpretativa, chave hermenêutica de interpretação, portanto, das Escrituras, que não coloca Jesus, a Escritura estará sempre fechada para ele. Chamou muita atenção o uso desse termo. Abria as Escrituras. É claro que na época de Jesus a Bíblia não era um livro assim. Nem tinha ainda o Novo Testamento, é óbvio. O que é que Jesus abriu para eles? Eu esqueci de trazer, mas eu tenho um rolo aqui em cima, não é? Em hebraico. Era para ter trazido este rolo. Era assim. Então, ele está fechado, a Escritura está fechada para aquele que
fecha o seu entendimento à fé em Jesus. Aquele que não entende que é Jesus o sentido das Escrituras. Em certo lugar ele vai dizer: examinai as Escrituras, porque nelas buscai a vida eterna, e elas são elas que testificam de mim. Isso ele dizendo aos seus discípulos. Compreende? Então, Jesus abre as Escrituras pelo caminho. E à medida em que a gente permite que Jesus vá abrindo para nós a sua palavra e nos dando o entendimento correto das Escrituras, é assim, meus irmãos e irmãs, que Jesus ressurreto vai nascendo e renascendo em nosso coração e fazendo o nosso coração arder. Se o seu coração parou de arder, peça a Jesus para que abra a Escritura e ele vai voltar a arder. Amém? Não deixe a chama apagar. É o slogan que a gente usa aqui direto. Não deixe a chama apagar. Segundo aspecto, Jesus fica conosco quando ficamos com Jesus. É interessante o texto, porque ele vai então narrar que os discípulos começaram a ouvir de Jesus pelo caminho, era pelo caminho que Jesus ia abrindo as Escrituras. E Jesus vai ali mostrando para eles nas Escrituras a respeito dele mesmo. E a Bíblia diz que quando chegou o final do dia, já estava anoitecendo, Jesus fez, diz o texto, como quem ia para mais longe. E aí eles dizem: fica conosco. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. E eles, porém, constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Essa parte final me chamou muita atenção. E entrou para ficar com eles. Todo o movimento de Jesus é para esta permanência no coração deles. A experiência com Jesus não pode ser, meus amados irmãos, uma mera viagem turística. Eu vou, mas vou voltar de onde eu vim, sem nenhum compromisso, sem nenhuma mudança na minha vida e na minha história. Precisa ser, o nosso caminhar com Jesus precisa significar este: Jesus fica conosco. Já está declinando o dia, a noite está chegando, e a noite tinha um sentido inclusive de ameaças. Então, é muito importante esta percepção de que Jesus fica conosco quando nós mesmos ficamos com Ele, ou desejamos ficar com Ele. Jesus não força a entrada na vida de ninguém. Ele não força a morada na vida de ninguém. É preciso que desejemos ficar com Jesus. Aí Ele fica conosco. Ele permanece conosco. Nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. É assim que a vida cristã não vai se transformando em uma mera viagem turística. Fica conosco, Jesus. O que eu percebo aqui é esta pertença permanente. Jesus disse em um certo momento aos seus discípulos: ninguém que toma a mão no arado e olha para trás, olha aí o sentido de voltar de onde veio. Ninguém que toma o arado na mão e olha para trás é digno de mim. Teve uma mulher no Antigo Testamento que olhou para trás, sentiu saudades lá. Quem foi? Mulher de Ló. Ficou salgada. Pegou mal. É meu sobrenome.
Virou uma estátua de sal, fica melhor assim, não é? Não ficou só salgada, não. Então, olhar para trás não pode fazer parte da nossa experiência cristã. A vida cristã tem que ser um contínuo para frente, para o alto, como diria o pastor Heber Vasconcelos, né? Para frente, para o alto, constante, sempre avançando, nunca retrocedendo, nunca voltando atrás, porque senão a vida cristã não passa de mera viagem ou passeio turístico. Doutor, vai e volta, vai lá, dá uma olhadinha, experimenta um tiquinho e volta. Não pode ser. Terceiro, reconhecemos quem realmente é Jesus na comunhão com Ele. Isso chama muito a atenção nesse texto, quando diz assim: estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo lhe dava. Abriram-se-lhe então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Alguém já disse que a palavra companheiro, ela tem na sua raiz a ideia de aquele que reparte o pão comigo. Companheiro, pão com. Aquele que reparte o pão comigo. No Antigo Testamento e também no Novo Testamento, mas na Bíblia ou no pensamento semita, esse comer junto com significava exatamente o sentido mais profundo de comunhão. Não é à toa que quando a Bíblia vai falar da eternidade do céu, vai dizer que lá nós participaremos da ceia do Cordeiro, de comer o pão. É assim que Jesus é reconhecido. Antes, ele era apenas mais um viajante, um turista, na cabeça deles. Não é? Olha o que eles dizem para ele. És tu o único peregrino em Jerusalém. És tu o único turista religioso. É assim que eles entenderam que Jesus era. Que não sabes das coisas que aconteceram nesses últimos dias em Jerusalém? Agora não. Quando eles o reconhecem na comunhão, no partir do pão, aí tudo muda. Eles dizem: não se nos ardia o coração quando conosco caminhava e abria as Escrituras. Esse é Jesus. É interessante que depois Jesus aparece uma outra vez, quando eles estão tentando pescar. Naquela situação de João capítulo 21 que eu mencionei, quando Pedro diz: vou pescar, e todo mundo diz: vamos pescar, etc. E aí eles tentam, de repente chega alguém e diz: lança a rede para o lado tal, que vocês vão pescar, vai pegar. Eles pegam peixe e o discípulo amado João vira para Pedro e diz: é o Senhor. É o Senhor. Talvez não reconhecesse que pela fisionomia, provavelmente estava transformada pela luz, né? Assim como na transfiguração, né? Então, transformado pela luz, não pudessem reconhecer imediatamente, mas reconheceram no que, gente? No fazer, né? Na ação, no agir, na bênção que é a companhia de Jesus. Eles reconheceram Jesus na comunhão. E você? Você tem tido comunhão com Jesus? Crer em Jesus precisa ser muito mais do que apenas um passeio turístico. Significa permanecer com Jesus, porque Ele permanece conosco. Significa manter comunhão com Ele, porque Ele mantém comunhão conosco. Vida cristã é isto. Quarto e último lugar, encontramos
em Jerusalém e não mais em Emaús, casa para nós. Quando é que, pergunta que fiz no início, que Jesus ressurreto nasce ou renasce no nosso coração e o faz arder, né? É exatamente quando nós encontramos ou vemos e entendemos a Jerusalém não como Emaús, a nossa casa, mas encontramos em Jerusalém, e vemos em Jerusalém a nossa casa. Antes, Jerusalém era apenas um ponto turístico. Agora a Bíblia vai dizer, e eles então voltaram. Diz assim, e, como é que diz aqui? Vamos ler juntos? Na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Tinha perigo em Jerusalém? Tinha. Tinha dificuldades? Tinha. Mas agora eles vêm ali. Essa é a nossa casa. Não é mais Emaús, não. Deixaram para trás Emaús. Emaús agora é que virou ponto turístico. Pode passar lá um tempinho, ver a família. Tchau, gente. Estou voltando para casa. Nossa casa é Jerusalém. Ali onde Jesus foi morto, mas ressuscitou. Onde nós precisamos ser testemunhas vivas do Cristo ressurreto. Que coisa linda é quando a gente percebe isso. O encontro com Jesus ressurreto significou o renascer de Cristo no coração deles, que lhes fez arder o coração, incendiou-lhes a razão, emoção e volição, a vontade, e lhes fez voltar, retornar a Jerusalém e encontrar nela casa para si. Há uma expressão linda, até tem uma canção que canta este salmo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto aos teus altares, Senhor. Onde é a sua casa? Onde é a sua casa? Para onde você volta constantemente? O que significa para você a fé cristã? O Natal, Jesus Cristo. O que é que significa para você a igreja do Senhor? As Escrituras sagradas, a Bíblia. O que significa para você? Turismo religioso ou pertença permanente? Qual é a sua experiência com Jesus, o Natal, a Bíblia, a igreja? É representativo desta permanência de Jesus em seu coração, na sua vida? Em todos os momentos. Não só no domingo, gente. A ideia do domingo apenas, centralizar tudo no domingo, a ideia do domingueiro, não é? Aquele que só é crente no domingo. Não tem isso? Às vezes. Que não seja em nós. Que seja permanente. Jesus, sua palavra, sua vida, nós, seja permanente em nós. Há uma expressão bíblica que é muito linda, que diz assim, vamos juntos? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não só nesse dia que comemoramos o dia da Bíblia, mas todos os dias, que ela seja inspiração para que você viva a vida cristã, não como um mero turismo religioso, não como um passeio turístico, mas que a vida cristã, a vida com Jesus, o caminhar com Jesus, signifique para você
esta pertença permanente. Fica conosco, Senhor, porque já vai declinando o dia e a noite chega. É a palavra de Deus que traz para nós esta vida de Jesus real e permanente. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor,